Oi. No último episódio, no finalzinho, a gente viu que o povo de Israel queria um rei. E esse rei foi Saul, o rei escolhido por Israel. Aquele que governou o povo, mas que não foi o rei que Deus tinha escolhido no seu plano. Mas Saul governou. O seu governo não foi muito bom. Não teve prosperidade tecnológica, não teve domínio de outros povos, de outras terras. Tiveram mais lutas para a defesa do território de Israel, por exemplo. Mais lutas para resolver conflitos internos contra Davi, por exemplo. O reinado de Saul não foi eterno. O reinado de Saul acabou. E o povo de Israel, agora, um regime de monarquia, ia conhecer agora um novo rei. Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte. Esse ainda não é o texto principal, mas diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. São palavras de Deus por meio do profeta Samuel para o rei Saul. Então Saul não seria mais rei. O povo de Israel agora terá um novo rei. Espera aí, que não é esse rei não. Tá? O rei que agora vai governar Israel é o rei Davi. Tá? Grande rei Davi, conhecido, cantado em músicas, salmos. Bastante conhecido até hoje, o povo de Israel. Mas o rei Davi, apesar de muitos adjetivos, como guerreiro, músico, entre tantas outras características legais, às vezes algumas ruins que são gravadas, atribuídas a ele, mas muitas boas, uma está registrada no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 2 versículos, o versículo 21 e o 22 vão dizer o seguinte: e tendo tirado a este, então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Esse foi o 21. 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a vontade de Deus. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E era conhecido o homem segundo o coração de Deus porque fazia a vontade de Deus. E o que ele fazia era agradável a Deus. Mas por que será que Davi foi conhecido, pela própria Bíblia descrito isso, como um homem segundo o coração de Deus? O que é ser segundo o coração de Deus? E outra pergunta: como eu posso ser segundo o coração de Deus? Em relação a essas e outras perguntas, vamos entender melhor sobre a história de Davi. E por que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Santo Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor derramado nas nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor esteja conosco nesse domingo, durante essa aula. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que estará ouvindo dessa mensagem. Te agradeço por me abençoar também, por me processar, por ministrar, por desenvolver essa mensagem também, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por cada momento que não amamos ao próximo, por cada vez que não escolhemos te servir, por cada vez que não fomos fiéis a ti.
cuida do nosso coração, das nossas vidas, e que o nosso coração seja humilde, seja simples, seja disposto a servir, disposto a amar. Que o nosso coração seja também coração segundo a Tua vontade, Deus. Em Teu nome que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Mas como então podemos ter um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi teve? O primeiro passo é agradar a Deus. É o primeiro ponto. Deus busca pessoas que o agradam. Então, é preciso agradar a Deus. Bom, o Salmo 147, versículos 10 e 11, vai dizer o seguinte: Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, Davi era um homem especial, não é porque ele era forte, não é porque ele também era considerado um homem bonito, ruivo, mas Davi era especial porque, segundo o versículo 11, agrada-se o Senhor dos que o temem. O Senhor se agraciava de Davi porque Davi temia a Deus. Davi era um homem de fé, era um homem fiel a Deus. É interessante que desde criança ele já era assim, desde a sua mocidade, quando pastor de ovelhas, quando mais novo. É interessante porque Davi era um homem temente, de muita fé, e ter fé em Deus é um dos critérios para agradar a Deus. É interessante que o finalzinho do versículo 11 do Salmo 147 vai dizer: E dos que esperam na sua misericórdia. Deus se agrada daqueles que esperam por Ele, pela sua misericórdia, pelo seu agir, pelo seu cuidado em todas as coisas. Então Davi, no primeiro ponto, é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem de fé, é um homem que acredita em Deus, é um homem que confia em Deus, que espera em Deus. Saul, por exemplo, não foi um homem que esperou em Deus para tomar decisões, para agir, por exemplo, como rei. É por isso que não adiantou muita coisa, ou resolveu muita coisa, ser um homem bonito, forte e alto, que sobressaía aos ombros dos outros. Isso não resolveu de nada, porque ele precisava ser temente a Deus. E essa qualidade Davi tinha. Interessante, porque quando a gente fala de ter fé, para se ter fé, acreditar que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, acreditar que Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas, crer no natural e no sobrenatural de Deus, é preciso ter comunhão com Deus. Não é preciso ser o mais rico, não é preciso ser a pessoa mais inteligente do mundo, não é preciso ter diploma, posses para isso. Basta ter coração humilde, basta buscar a Deus em primeiro lugar. E esse foi um critério que sempre foi utilizado por Davi até esse momento de vida, na sua mocidade, até assumir o reino. O rei Davi, o jovem Davi, era temente a Deus. Temer a Deus não está relacionado a ser forte, ou ser bonito, ou ser rico, mas sim em ter coração humilde. Sim, em entender que Deus é o Senhor das nossas vidas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Davi? Buscando nos tragar, ou tão somente a covardia.
capítulo 17, a partir do versículo 31, nós vamos conhecer mais sobre Davi. Fique atento. Versículo 31 do capítulo 17 de 1 Samuel. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Ou seja, Saul está dizendo para Davi: Davi, você não tem experiência, você é muito jovem. Ele já guerreia, ele está na peleja desde mais novo, desde a mocidade. Mas Davi responde a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi já dá demonstrações da sua fé, Davi dá demonstrações da confiança em Deus e em quem ele deposita a força de fato. Porque por enquanto Saul, que é o rei, está depositando confiança na mão humana, no poder humano. Mas Davi, que tinha sensibilidade com Deus, por ter comunhão, por busca contínua por Deus, já demonstra a fidelidade a Deus e já demonstra confiança no agir de Deus sobre a sua vida e sobre o universo. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. É interessante até aqui porque mesmo Saul dando a demonstração que confiava em Deus de enviar o jovem Davi para o campo de batalha para enfrentar o filisteu Golias, é interessante que ele ainda tem um pé atrás, porque ele não deixa Davi sair sem antes ir com a sua armadura, com a sua espada. Os projetos humanos são falhos quando nós confiamos nos nossos bens, quando nós entendemos que a nossa força vem de nós mesmos. E é mentira, ela não vem, ela vem do Senhor. Esse foi o pensamento de Davi. E é interessante porque Davi fala: eu não vou usar isso, eu nunca usei isso, eu não vou usar armadura. Imagino que Davi deve ter ficado pequeno para a armadura. Tudo ficou pesado, desengonçado. E Davi tira aquilo de sobre si. Versículo 40. O que Davi então fez? Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-lhe chegando ao filisteu. 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, com tudo que o homem pode oferecer. Mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Isso é confiança em Deus. Davi pegou as pedras, pegou a funda, pegou o cajado, foi em direção ao gigante, mas não foi só com isso. Davi foi em nome do Senhor dos exércitos. Davi foi com fé, com confiança, com convicção em Deus, não convicção no próprio umbigo. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. É interessante porque Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Foi Deus quem capacitou a Davi. Foi Deus quem guiou todas as ações. E é interessante que o jovem Davi, guiado por Deus, segundo o texto, sai do meio da multidão e segue à frente, em direção ao gigante para a batalha. E as pessoas, quando se baseiam no coração humano, na força humana, quando a nossa fé é baseada só na nossa força, no nosso sistema de segurança de casa, quando a nossa fé é baseada no nosso dinheiro, nos nossos bens, só nisso, só nos bens materiais que temos, só no potencial humano, muitas vezes esse potencial humano nos decepciona facilmente. Pode demorar às vezes mais tempo, mas na maioria das vezes a decepção é bem rápida, é bem fácil. Que foi o que aconteceu no texto. Quando os filisteus observaram que o jovem Davi, ruivo, bonito, baixinho, moço, conseguiu derrubar e vai cortar a cabeça do gigante aqui, com a própria espada do gigante, eles saem correndo, eles fogem, desesperados. E assim acontece quando a gente deposita a nossa confiança no nosso braço. Quando a gente percebe a derrota, quando a gente percebe que não conquistou um objetivo, que não obteve êxito em alguma coisa, a gente desanima facilmente. Quando temos fé em Deus, nós temos intimidade com Ele, comunhão com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, intimidade com o Pai, nós entendemos que nós não somos vitoriosos sempre, que às vezes as derrotas acontecem, as dificuldades ocorrem na nossa vida, mas sabemos que tudo acontece, tudo ocorre segundo um propósito. E é por isso que nós não devemos desanimar. Quando temos fé, nós não desanimamos. Quando confiamos em Deus, nós não desistimos. Todos, na verdade, podemos até desanimar, mas é um desânimo passageiro. Esse desânimo não pode ser contínuo quando confiamos em Deus. Só que para confiar em Deus, não basta cruzar os braços e esperar. Eu preciso agir. Preciso fazer. Foi o que o Davi fez. Davi não ficou sentado esperando o gigante ou no meio da multidão. Ele agiu, ele se colocou em movimento. Preciso ler a Bíblia, preciso buscar em comunhão, preciso buscar em oração, preciso busca contínua por Deus. Assim, Davi, nesse primeiro ponto, é um homem, no caso aqui, em idade, um jovem segundo o coração de Deus, porque ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus. O segundo passo para ter um coração segundo o coração de Deus é ser referência. Então, sendo referência, testemunhando as pessoas, como Davi também fez, é um segundo passo para termos um coração segundo a vontade de Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move
texto de 1 Samuel 22, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Muita gente. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. É interessante no início do capítulo aqui, do texto, capítulo 22, que diz que Davi foi se refugiar na caverna de Adulão. E quando a sua família, seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram, foram atrás de Davi. Não foram perseguir Davi, foram de encontro a Davi, foram buscar Davi. E é interessante que outras pessoas também ouviram isso, mas nenhum deles foi para matar, para perseguir, para derrubar Davi. Foram para seguir Davi. Porque olha que interessante, quem foram as outras pessoas? As outras pessoas foram homens que se achavam em aperto, homens endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Essas pessoas precisavam de referência. Essas pessoas, elas eram pessoas rejeitadas, pessoas passando por dificuldades. E essas pessoas viram em Davi a esperança. Essas pessoas perderam a sua dignidade social e elas viram em Davi a esperança. É interessante porque Davi também foi homem segundo o coração de Deus, porque Davi era referência, era um padrão sobre compromisso com Deus. É interessante que Paulo vai dizer a Timóteo, lá no Novo Testamento: Timóteo, não despreze a tua mocidade, torna-te padrão aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Fala: ó Timóteo, continue sendo jovem, viva a sua vida, mas seja padrão no seu viver, em todos esses critérios. Davi era padrão para o povo, era referência para o povo. E aqui algo que agora vai ficar bem recente, era testemunho ao povo. Então, para ser referência, para ser padrão, Davi devia testemunhar. Testemunhar de quem? Da fé que ele tinha em Deus, da confiança que ele tinha em Deus. De exemplo para as pessoas do que é certo se fazer. Quando Davi ele se refugia nessa caverna, muitos, como diz aqui, 400 homens o seguiram. Esses homens estavam perdidos, esses homens estavam desesperados, agoniados, em aperto financeiro, desespero social, econômico, financeiro, desespero, já que estavam amargurados de espírito, desespero espiritual, psicológico. Essas pessoas precisavam de uma referência. E é interessante que a referência Davi é tido como referência para esses homens, e o próprio Davi se faz como referência porque servia a Deus. Então Davi não traz as luzes para si, mas ele se coloca como instrumento de Deus, como referência de Deus. E é um dever nosso, para que eu e você sejamos pessoas como Davi, segundo o coração de Deus, nós precisamos dar testemunho, nós precisamos ser exemplo, padrão às pessoas da vontade de Deus nas nossas vidas. Ninguém vai acreditar em Deus, apesar que Deus pode fazer isso por si, mas ninguém vai acreditar em Deus. Quando Deus nos utiliza como um instrumento, ninguém vai acreditar em Deus se eu sou uma pessoa amarga, se eu não dou testemunho. Quantas vezes eu já ouvi, e acredito que você já deve ter ouvido, alguém dizer assim: crente não presta, crente é isso, crente é aquilo, porque muitas vezes não estamos, ou crentes em geral, não estão dando testemunho, não estão sendo diferentes, não estão sendo luz para o mundo, para os povos.
E muitas vezes, ao invés de ser pontes, de abençoar pessoas, de ser instrumento de Deus, nós somos pedra de tropeço para as pessoas. É por isso que o nosso agir deve ser diferenciado. É por isso que devemos ser testemunha às pessoas. É interessante que Davi não precisou sair atrás das pessoas e dizer: "Oh, você quer me servir? Eu posso ser seu rei?" Não, essas pessoas, pelo testemunho de Davi, pelo bom testemunho de Davi, é que foram atrás dele. E ele se fez rei sobre essas pessoas que o seguiram. Para ter um coração segundo o coração de Deus, é preciso ser referência às pessoas. Referência aonde? Referência à família, referência aos vizinhos, aos colegas, na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós temos que ser diferentes. E não só diferente na maneira de vestir, mas diferente na maneira de pensar, de agir, de refletir aquilo que nós acreditamos, que é crer no Senhor de todo o coração. E é interessante, por conta do tempo a gente não vai ler, mas nas narrativas de Crônicas, se não me engano no capítulo 1 Crônicas, capítulo 12, vai dizer sobre os valentes de Davi. E esses valentes de Davi se derivam desses homens aqui, ó. É interessante porque esses homens desacreditados agora acreditam. Esses homens que não tinham dignidade agora têm dignidade e são valentes, porque tem a quem se espelhar. Deus não precisava escolher nenhum de nós para fazer a sua obra aqui na terra, mas Ele nos escolheu. Pela sua didática, Ele entende que um humano ouve outro humano, segue, se espelha em outro humano. Então Ele nos escolheu, nos capacita, nos instrui, nos protege e nos fortalece para que sejamos testemunha. E Davi entendeu muito bem essa mensagem. Devemos ser referência aos necessitados, aos que precisam encontrar Deus, aos que carecem de Deus. Por isso que nós devemos ser, por exemplo, o sal da terra. Devemos fazer a diferença onde nós estamos. E devemos ser referência para aqueles que precisam de Deus. Nós somos instrumentos. Nós não temos o potencial por si só para fazer as escolhas e salvar as pessoas. Mas Deus nos escolheu, nos capacitou e nos amou para sermos referência às pessoas, para sermos instrumento, para sermos ponte. Então, para ser segundo o coração de Deus, tem que acreditar em Deus. E também acreditar que Ele nos escolheu e que eu sou instrumento nas mãos dEle. Também podemos ter um coração segundo a vontade de Deus, amando ao próximo e lembrando de quem é o verdadeiro próximo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a O texto de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 7 a 16, diz o seguinte: Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. 600 homens, fique atento nesse número. E chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Retardatários, ou seja,
aqueles que ficaram para trás, que estavam cansados, que não estavam conseguindo mais acompanhar Davi. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Eram 600. 400, contando com Davi, continuavam. E os 400 e Davi, né? Pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Eles estavam ao ribeiro, perto de águas, lugar calmo. Mas 200 ficaram, 400 continuavam. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água e bebeu. Mas não ficou só nisso. Versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Depois de comer, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. O homem estava em situação deplorável, fisicamente, fisiologicamente falando. Agora o homem recobrou o alento, já ficou firme, forte, satisfeito. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E, descendo, guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. É interessante porque Davi também é considerado um homem segundo o coração de Deus, por ter um coração de compaixão, por amar o próximo. É interessante aqui, porque ele ama os seus, né? Lembre-se, ele tinha 600 homens, 200 se tornaram retardatários, ficaram para trás na corrida, na peleja aqui, no caminhar, na perseguição. E ele não deixa os 200 de qualquer jeito. Esses 200 ficaram no ribeiro de Besor, no ribeiro, onde tem água, um lugar que dá para descansar. E é interessante porque a narrativa do texto não diz que Davi forçou, ou obrigou, ou se impôs como líder, obrigando que esses 200 retardatários, esses 200 cansados continuassem. Não, eles ficaram. E Davi continua com os 400, os que ainda estavam fortes, os que ainda conseguiam persistir. Então Davi tem compaixão dos seus, preocupa-se com os seus, tem amor ao próximo pelos seus. Só que o próximo, quando Jesus resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus não quer nos dizer que devemos amar ao próximo e que o próximo é só aquele mais próximo de nós. Um irmão de sangue, um amigo, um companheiro, um vizinho, um amigo de igreja. Mas pode ser alguém que a gente, a princípio, nem conheça. Alguém que às vezes a gente até não tolere muito. Mas o próximo é aquele que precisa. Não é só aquele que está do nosso lado, não. É aquele que precisa. É interessante a analogia. Porque o próximo não é só aquele que está do meu lado, mas é aquele que deveria estar, ou pelo menos que eu devo estar ao lado dele. Então, o próximo não é aquele que está próximo de mim. O próximo é aquele que eu devo estar próximo, que eu devo estar ao lado, acompanhando. Isso é interessante, porque Davi recebeu ordens para avançar. E ele não parou de avançar, ele não perdeu o foco no mandamento, na ordem divina. Mas nesse período ele cuidou dos seus, deixou os 200 descansando. E ele cuida agora de um servo egípcio que não comia 3 dias e 3 noites. O homem estava agoniado, desesperado, sem forças. E é interessante porque Davi, com seu coração, tem compaixão, amor, respeito. Como eles trazem para ele um egípcio,
e ele diz que esse egípcio servo diz que era servo de um amalequita, eles estavam perseguindo os amalequitas. É interessante que nesse interim, nessa ideia, Davi, que isso aqui era uma situação de guerra, de perseguição, Davi poderia fazer um prisioneiro. Davi poderia, por exemplo, ele queria saber o paradeiro do bando que ele perseguia, para que os 400 homens vencessem a batalha, encontrassem o bando que eles estavam perseguindo. Davi poderia ter feito esse homem de prisioneiro. Davi poderia ter feito um interrogatório a esse homem de cara. Davi poderia ter impresso diversos tipos de castigo para que esse homem entregasse o paradeiro do bando que eles perseguiam. Mas Davi não fez nada disso. Davi não interrogou, Davi não bateu nesse homem, não judiou desse homem, não humilhou esse homem. A primeira coisa que Davi fez, vendo o desespero, a agonia desse homem, foi dar de comer e beber. Interessante que vai falar lá no versículo 11, que acharam esse homem, trouxeram para Davi e deram-lhe de comer pão e água. E é interessante que Davi não deu qualquer coisa, mas deu o que eles tinham. Eles tinham pão, água e tinham mais coisas, porque lá no versículo 12 diz, deram-lhe também, ou seja, eles estão completando, dando aquilo que eles têm de melhor para o homem. Um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E é interessante que não deram a míngua. Não foi feito de qualquer jeito o cuidado para esse homem. Eles deram para que esse homem, e ele comeu, e ele recobrou então o alento. Ou seja, o homem comeu até saciar, até se satisfazer, até se sentir seguro, satisfeito, para depois começarem as perguntas. Eles não passaram vontade no homem. Não deram só um melzinho na boca dele, mas fizeram o que podiam fazer por ele. E o homem comeu, bebeu. Tinha 3 dias, 3 noites que ele não comia e bebia. Para depois Davi perguntar. Perguntar o quê? De onde que você vem? Quem é você? Aí o homem sentiu segurança. Eu sou o servo de um amalequita. Ele entregou a verdade. Só que ainda desconfiado, ele propõe um acordo. E qual era o acordo? O acordo era, eu te conto, te levo aonde está o bando, te guio, mas você não pode me matar. Então Davi tem um coração misericordioso nesse ponto. Tem um coração com compaixão. E entende que antes de qualquer coisa, de qualquer ímpeto, de qualquer trabalho, desenvolvimento de projeto, é preciso pensar na pessoa. É preciso restaurar a pessoa. É interessante fazer uma analogia aqui do caminhar, do agir de Davi, com uma analogia com os ensinamentos de Cristo. Que é preciso se preocupar com a pessoa. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente preocupa mais com as coisas do que com as pessoas. Tem um ponto interessante, os alimentos hoje, eles estão, principalmente alimentos industrializados, eles têm as substâncias que ajudam a conservar o alimento por mais tempo. Eles têm, por exemplo, dentro dessas substâncias, antioxidantes que ajudam com que o alimento se deteriore de maneira mais lenta, que dure mais tempo, para que possamos consumir. Não precisamos consumir tudo de uma vez, mas que possamos consumir de maneira tranquila, de maneira mais calma. Não é? É interessante, porque antes desse padrão de industrialização atual, os alimentos tinham antioxidantes e conservantes para nós, que alimentávamos deles. Hoje não. Hoje a preocupação é em antioxidantes e conservantes para os alimentos e muito menos para nós. É por isso que a nossa alimentação, quando baseada só nos industrializados, acaba por intoxicar muito o nosso organismo. Porque os antioxidantes não são mais para nós, são mais para os alimentos. Então, é interessante porque Davi não se preocupou com as coisas. Era um momento de batalha, de perseguição, não podia parar. Ficou 200 para estar descansando, mas nós não paramos. Mas Davi estava preocupado com as pessoas. Tinha um coração misericordioso, um coração com compaixão, com amor.
como Jesus Cristo vai demonstrar lá no Novo Testamento. Preocupar-se com as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, independente de quem seja. O próximo aqui era um servo egípcio. Além de ser servo do inimigo, servo de uma malequita, ele ainda era egípcio. Opa, Egito é aquela nação que escravizou o povo de Israel. Davi tinha uma oportunidade ímpar de se vingar, não da nação egípcia, mas de pelo menos um egípcio. Mas ele não fez isso. Preservou a vida desse homem, cuidou da vida desse homem. Então, para ser segundo o coração de Deus, é preciso amar ao próximo, independente de quem seja o próximo. É necessário ter um coração com compaixão, cuidar das pessoas, zelar pelas pessoas, servir aqueles que estão fracos, aqueles que têm dificuldade, cuidar das fraquezas dos próximos. E o quarto e último ponto, para que possamos ter um coração segundo o coração de Deus, para que possamos agradar a Deus, é sermos fiéis a Deus por meio do arrependimento. Precisamos ter um coração com arrependimento e com quebrantamento. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração impuro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51 vai dizer o seguinte, o título já é interessante. Confissão e arrependimento, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que interessante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha a referência. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas,
e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Então é interessante porque se a gente observar dos feitos de Davi, desde antes de ser rei, até após ser o rei de Israel, como um líder, desde muito jovem, Davi fez muitas coisas importantes, muitas batalhas vencidas, foi um líder exemplar, um rei exemplar, foi um homem de fé para vencer Golias, para vencer o leão, para vencer o urso e proteger as suas ovelhas, mas Davi não foi um homem perfeito. Se analisarmos na história de Davi e a história como rei do povo de Israel, ele cometeu alguns deslizes. Um deles foi com o soldado Urias e com a sua família. Davi desejou a esposa de Urias, a Batseba, e depois veio a possuir a esposa. E, numa ordem, mandou Urias para frente no campo de batalha, pisou na bola com Urias, pisou na bola com outras coisas do seu reinado, com algumas escolhas. Outra escolha que não foi boa, por exemplo, foi no lidar, no administrar como pai os seus filhos, como no caso de Absalão. Então Davi fez muitas coisas boas, mas também fez coisas de se arrepender. Fez coisas que não foram legais. E o homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Não existe um homem perfeito, mulher perfeita, jovem, idoso. Não existe humano perfeito. Somos todos pecadores. Davi diz aqui nesse salmo, no versículo 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele tem consciência da sua natureza pecaminosa. E tem consciência que o que fez é de se envergonhar perante Deus. Porque ele também vai dizer assim, versículo 4, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhece que fez coisa errada. Davi reconhece o seu erro, o seu pecado. É interessante, porque para que ele seja homem segundo o coração de Deus, para que eu e você sejamos segundo o coração de Deus, é preciso reconhecer que somos pecadores. E se somos pecadores, cometemos erros, cometemos falhas, somos falhos, somos pecadores. É preciso reconhecer quando erramos. Muitas pessoas estão longe de ter intimidade com Deus, de serem consideradas servas do Deus Altíssimo, porque não reconhecem o seu erro. Muitas vezes o nosso orgulho nos distancia de Deus. A nossa altivez, o nosso coração soberbo nos afasta da comunhão e da intimidade com Deus. É preciso ter coração humilde. É preciso reconhecer que somos falhos. É preciso assumir a nossa culpa. É interessante que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quando nós pecamos. Mas é mais interessante ainda quando nós assumimos isso diante de Deus. Porque quando assumimos, entendemos que aquilo estava errado, que nós estamos errados. E Davi reconhece o seu erro. E Davi clama pelo perdão de Deus. Mas Davi não clama simplesmente pedindo, Deus me perdoe e cala. Davi expõe que é Deus, pertence a Deus o julgamento sobre o que ele fez. Davi se coloca agora humilde, quebrantado. Ele entende que é preciso reconhecer o erro, reconhecer o pecado e se colocar à disposição de Deus. Se colocar sobre o juízo de Deus. É interessante porque ele vai falar assim, sacrifício, versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então Davi se coloca à disposição de Deus. Para ter um coração segundo o coração de Deus, é preciso ter arrependimento. É preciso confiar em Deus e entender que Ele é quem sabe o certo para as nossas vidas. Que Ele é quem sabe o melhor para as nossas vidas. Por isso que é necessário quebrantamento, necessário arrependimento, necessário confissão de pecados. Davi entende que é preciso uma limpeza. Ele clama para Deus, por exemplo, no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado.
ele sabe também que para ter arrependimento e quebrantamento é preciso vir de dentro para fora. Não basta só eu falar que eu não vou fazer mais aquilo, que eu estou quebrantado, que eu estou arrependido, mas é necessário vir de dentro para mostrar em ações, externar em ações que eu estou arrependido de verdade. O homem segundo o coração de Deus é aquele indivíduo que se arrepende, que muda as suas ações, que não se mantém no pecado, mas entende que aquilo ali, apesar de erro, apesar de ruim, é um ponto de aprendizado e um ponto de buscar mais a Deus, a sua justiça, o seu jugo, a sua sabedoria, o seu poder sobre a sua vida. Davi entendia que era necessária essa limpeza de dentro para fora, uma limpeza genuína, completa. Davi entende que o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro culto de adoração a Deus vem do quebrantamento do indivíduo perante Deus, da entrega total do indivíduo a Deus, do arrependimento sincero a Deus. Nós podemos concluir, então, nesse último episódio, que Davi foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus porque agradou a Deus. E agradou a Deus porque era um homem diferente. Não um homem mais forte, um homem mais bonito, não por esses parâmetros, ou por ser o rei, mas foi um homem diferente porque era um homem imperfeito e entendia que dependia de Deus para todas as coisas. Precisamos entender, para sermos também segundo o coração de Deus, para termos um coração segundo o coração de Deus, precisamos entender a nossa natureza que é pecaminosa e dependemos unicamente e exclusivamente de Deus, que somos limitados, que devemos obediência ao Senhor. E é obedecendo, servindo a Deus é que nós o agradamos, cumprindo os seus desígnios, a sua vontade, mostrando amor ao próximo, se preocupando não só com aqueles que nós gostamos, mas com aqueles que precisam de Deus, aqueles que carecem, aqueles que estão passando necessidade. E assim buscamos ser referência a essas pessoas. É preciso dar testemunho, é preciso ser diferente dos padrões que o mundo hoje impõe às pessoas. É preciso fazer como Jesus faria, é preciso seguir os passos de Jesus, para ser referência às pessoas, para que elas também aceitem ao Senhor Jesus, para que elas também tenham um coração segundo a vontade de Deus. E acima de tudo, é preciso ser humilde de coração, se esvaziar da maldade, se esvaziar do egoísmo, da ira, da confusão, do pecado em si, por meio do arrependimento e do quebrantamento. O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, qualquer um que quer coração segundo o coração de Deus, é preciso sempre ter coração humilde, arrependido, quebrantado. É necessário ter coração limpo. Amém? A gente finaliza a série Onde está o seu coração hoje? E se você viu essa aula, chegou até esse finalzinho, coloque lá no nosso grupo da UMP, diga: eu quero ter coração quebrantado. Eu quero ter coração quebrantado. E você vai ganhar um presente, tá? Vou esticar um pouquinho. O último desafio foram para os 10 primeiros. Esse desafio vão ser para os 15 primeiros que declararem que querem ter coração quebrantado. Vão ganhar, eu vou levar esse presente na sua casa. Até a próxima série. Tenha uma boa semana.